Você já parou para pensar como as suas decisões e comportamentos são influenciados por forças externas? E se eu te disser que existe uma entidade que trabalha constantemente para manter você infeliz e sob controle? Este é o diabo de quem estamos falando. Em O Livro Mais Esperto que o Diabo, escrito por Napoleão Hill em 1938, o autor dialoga com o próprio diabo, que revela suas estratégias para manter as pessoas sob seu domínio. Mas não se engane, este não é um livro religioso ou de terror. Pelo contrário, é um livro de autoajuda que tem como objetivo ajudar o leitor a entender as estratégias negativas que o diabo usa para influenciar nossas vidas, e assim poder se libertar dessas influências. Quer saber mais? Continue nesse vídeo e descubra como a sabedoria desse livro pode ajudar você a se tornar mais esperto que o diabo. Napoleão Hill inicia sua obra descrevendo sua vida, para que o leitor possa entender todas as perguntas que ele faz ao diabo. O trabalho de Hill começou em 1908, quando ele teve a ideia de pagar a faculdade de Direito publicando entrevistas que fazia com homens e mulheres de sucesso. Então, ele entrevistou Andrew Carnegie, que é considerado um dos homens mais ricos do mundo. Quando Hill disse a Carnegie que iria entrevistar homens e mulheres bem-sucedidos, Carnegie sugeriu que ele entrevistasse não apenas pessoas bem-sucedidas, mas também mal-sucedidas, pois isso permitiria o maior estudo já feito sobre os princípios da realização pessoal. E foi exatamente isso que Napoleão Hill fez. Ele levou mais de 25 anos para analisar mais de 25 mil homens e mulheres, concentrando-se principalmente no que leva as pessoas ao sucesso ou ao fracasso. Depois de tudo isso, Hill montou sua pesquisa sobre os 17 princípios da realização pessoal. O problema é que ele não conseguiu dar conta de tudo isso em sua vida e passou por um momento muito difícil. O mundo vivia a grande crise, com desemprego e fome, a Segunda Guerra Mundial. Então, em uma noite de desespero, Hill saiu de casa para caminhar com um objetivo em mente: encontrar uma saída para sua situação. Depois de uma longa caminhada, ele teve a resposta em sua mente de que aquele momento difícil era um momento de teste. Ele caiu na pobreza e sofreu várias humilhações para encontrar seu outro eu. A partir desse momento, o novo eu de Hill é guiado, o que o leva a escrever um livro e compilar seus 25 anos de pesquisa. Ele então vai para a Filadélfia, pede dinheiro emprestado e volta para casa com um cheque pela primeira publicação no livro. Hill então atribuiu esses momentos críticos ao poder do diabo em sua mente. Após esta apresentação de sua história, ele abre o livro com perguntas e respostas. Ao iniciar a entrevista, o diabo disse que gostaria de ser chamado de Sua Majestade e trata Hill por senhor humano o tempo todo. Sua Majestade, por vez, conta que ele consiste em energia negativa e que vive nas mentes das pessoas que o temem. Diz que ocupa metade de cada átomo de matéria física e cada unidade de energia mental ou física. Ele diz que é a porção negativa do átomo. O diabo explica que a outra metade da energia da matéria é ocupada pela sua oposição, que é o que os humanos chamam de Deus. Sua Majestade diz que ocupa a mente de 98% das pessoas, mas que não é a causa de toda a miséria do mundo. Seu negócio é apresentar o lado negativo de tudo, e isso inclui os pensamentos negativos dos humanos. Para assumir o controle das mentes das pessoas, o diabo entra na cabeça dos humanos e ocupa o espaço que não é utilizado do cérebro. Ele planta as sementes do pensamento negativo e, dessa forma, consegue controlar o espaço. Hill pede então que o diabo explique os truques inteligentes que usa para controlar a todos. O diabo, então, diz que o mais astuto truque que ele utiliza é o medo. Ele planta a semente do medo na mente das pessoas e essas sementes germinam e crescem através de um uso contínuo dos pensamentos negativos. Os 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza,
da crítica, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. O primeiro e o último, pobreza e morte, são os medos que mais ajudam o diabo a assumir o controle. O diabo conta que assumiu o controle das pessoas há mais de 1 milhão de anos, quando o primeiro humano começou a pensar. Até aquele momento, ele tinha o controle sobre todos os homens, mas aí o inimigo descobriu o poder do pensamento positivo e o colocou nas mentes dos homens. Aí então começou uma batalha para permanecer no controle. Até esse momento, o diabo tem se saído muito bem, perdendo apenas 2% das pessoas para a oposição. Seu oponente controla todas as forças positivas do mundo, tais como o amor, a fé, a esperança e o otimismo. Mas essas forças são pequenas em comparação com aquelas que estão sob o controle do diabo. Para que fique claro, o diabo não tem a menor intenção de controlar estrelas e planetas, e prefere controlar a mente humana. No prosseguimento da entrevista, o autor pergunta ao diabo se ser alienado é uma fraqueza. O diabo então responde que alienar-se é a causa mais comum de fracasso em qualquer momento da vida. Ele diz que consegue controlar qualquer um que tenha o hábito da alienação, seja qual for sua área de atuação, e as razões para isso são duas. A primeira é que o alienado fica vulnerável, então o diabo consegue moldá-lo com a própria mão e dar a forma que escolher a ele. Isso acontece porque a alienação destrói o poder da iniciativa individual. Segundo, porque o alienado não consegue buscar a ajuda de Deus, a oposição do diabo, porque a oposição não é atraída por nada que seja leve e inútil. A resposta do diabo leva a outra pergunta de Hill. É por isso que poucas pessoas são ricas, enquanto a maioria das pessoas são pobres? O Senhor do Inferno responde que essa é exatamente a razão. A pobreza, tal como a doença, é contagiosa. A pobreza é sempre encontrada entre os alienados, nunca entre aqueles que sabem o que querem e estão determinados a conseguir. Os ricos não se alienam, e é exatamente por isso que são ricos. Então, o diabo descreve um alienado. Para ele, um alienado é aquele que não tem autoconfiança e que nunca conquistará nada através do pensamento e do esforço. Ele gasta tudo o que ganha e gasta ainda mais se conseguir crédito. Ele ficará doente ou debilitado por alguma razão real ou imaginária e clamará aos céus ao sofrer a menor dor física. Ele terá pouca ou nenhuma imaginação, não terá o entusiasmo ou iniciativa para começar qualquer coisa que não seja forçado a fazer. E expressa claramente sua fraqueza, pegando um atalho para tudo. Terá um temperamento explosivo e total falta de controle sobre suas emoções, e sua personalidade será sem magnetismo, e não atrairá nenhuma pessoa à sua volta. Ele terá muitas opiniões sobre muitas coisas, mas nenhum conhecimento apurado sobre nada. Ele normalmente diz saber tudo sobre tudo, mas não é bom em nada. Ele se negará a cooperar com aqueles que estão à sua volta, mesmo aqueles que possam depender de seu trabalho para comida e abrigo. Ele cometerá os mesmos erros, várias e várias vezes, e nunca tirando proveito do fracasso. Ele terá uma mente limitada e intolerante em todos os aspectos, sempre pronto e crucificando a todos aqueles que estiverem em desacordo com ele. Ele esperará tudo dos outros, mas estará disposto a dar pouco ou nada em troca. Ele começa várias vezes, mas não termina nada. Ele será taxativo na condenação do seu governo, mas ele nunca lhe dirá definitivamente como a gestão pode ser melhorada. Ele criticará outros que estiverem sendo bem-sucedidos em suas carreiras. Nesse outro ponto, o diabo explica como não ser um não alienado. O primeiro sinal de um não alienado é este. Ele está sempre engajado em fazer algo definido, através de algum plano muito bem organizado e detalhado. Ele tem um objetivo maior na vida, no qual ele está sempre trabalhando, e muitos outros menores objetivos, todos os quais o levam ao seu esquema estratégico central. O tom da sua voz, a rapidez do seu passo,
o brilho dos seus olhos, a rapidez de suas decisões, claramente marcam como uma pessoa que sabe exatamente o que quer e está determinada a consegui-lo. Não importa quanto tempo possa levar ou o preço que tenha que pagar. Se você fizer questionamentos a ele, ele lhe dará respostas diretas e nunca cairá em contradições. Você o encontrará administrando o maior negócio da cidade, morando na melhor rua, dirigindo o melhor automóvel e fazendo a sua presença ser sentida onde quer que ele esteja. Ele é uma inspiração para todos aqueles que entram em contato com sua mente. A característica mais marcante que distingue o não alienado é esta: ele possui uma mente totalmente sua e usa para alcançar todos os seus objetivos. O livro Mais Esperto que o Diabo é uma obra que oferece muitas reflexões sobre a vida, o sucesso e as armadilhas mentais que nos impedem de alcançar nossos objetivos. Napoleão Hill nos faz refletir sobre como o medo, a procrastinação e outras formas de negatividade podem nos afastar do caminho da realização pessoal e profissional. Além disso, o livro nos mostra como o diálogo interno negativo pode nos limitar e como é importante aprender a controlar nossos pensamentos e emoções. A propósito, se você gostou de ler esse resumo, se inscreve no canal e aperta as notificações. Uma boa leitura!